Acho que o meu processo de trabalho acaba sendo sempre o mesmo, que é o seguinte: eu faço melhor as coisas quando eu faço aquela coisa que eu não devia estar fazendo. Então eu tenho que preparar uma aula, aí eu vou dar tocar um pouco de piano antes de preparar a aula. Aí eu começo a fazer uma música e aquilo vai se tornando interessante, e aí eu faço o que não devia fazer naquela hora. Aí é a melhor maneira de fazer. Aí eu estou tendo que ler um livro, em vez de ler aquele eu leio outro, aí aquilo fica bom. Então é como se todo o tempo estivesse rebatendo num ping-pong, faço a coisa sempre na hora errada. E aí acho que é a melhor maneira de poder fazer todas elas. É uma coisa engraçada que tem gente que me conhece como músico e depois se surpreende que eu seja professor de literatura. Tem gente que me conhece há muito tempo como professor de literatura e depois se surpreende porque eu sou músico, eu apareço fazendo música e aí se coloca o problema como se fosse assim: afinal eu sou um músico que é também professor de literatura, ou é um professor de literatura que deriva para a música, mas como se precisasse de algum modo haver uma definição primeira que a pessoa faz como profissão e a outra que a pessoa faz como verdade do impulso dela, né? Agora, para mim é engraçado que eu não saberia dizer que o meu impulso é para a música ou para a literatura, porque desde muito cedo, desde sempre, eu quis as duas coisas, né? Minha mãe propôs que eu estudasse piano, ela propôs para os 3 filhos dela, mas eu que me interessei por aquilo. Eu tinha vontade de extrair sons de um instrumento, ver o que acontecia, compor música com aquilo e tal. Ao mesmo tempo eu ganhei a coleção do Monteiro Lobato, de um padrinho meu, e li tudo aquilo de fio a pavio e fiquei fascinado por esse mundo de histórias inventadas, e também queria inventar histórias, queria escrever livro, né? E eu passei, assim, acho que todo o período da minha formação me preparando para saber o que ia acontecer com isso, porque eu ia ser músico ou ia ser escritor. Isso era como se fosse assim uma novela para mim, que eu queria saber qual era o final, né? Eu fui estudando piano, toquei piano clássico, fiz concertos durante um tempo. Quer dizer, quando eu estava na adolescência, eu estava estudando muito para me tornar pianista clássico. Eu tive essa formação por um lado. Ao mesmo tempo, eu escrevia coisas, continuava lá acalentando o desejo de ser escritor e tal. Depois chegou um momento que eu estava fazendo música no sentido como pianista e entrei na faculdade, no curso de letras, na Maria Antônia da USP, que estava em ebulição total em 1967, 68. Então, como se fosse o mundo inteiro estava se cruzando ali, né? Mas a literatura por um lado, mas também os festivais de música popular que aconteciam ali em volta da faculdade, que as pessoas estavam ali por perto. A gente viu o Chico Buarque passando, né? Às vezes o debate com o Caetano e o Gil por causa do tropicalismo acontecendo ali do lado. Essas coisas estavam muito dentro da vida da universidade. Eu acho que o que se decidiu em mim nessa altura, um pouco se decidiu para valer, como se fosse assim, com a minha entrada no mundo adulto, foi o fato de que aquele era um lugar, a Faculdade de Filosofia, onde todas essas coisas aconteciam juntas ao mesmo tempo. Quer dizer, estudava-se literatura ali dentro, mas também havia teatro em volta, o cinema que estava se produzindo, a vida política da qual tudo aquilo estava ligado, e a música, e no caso a canção, a música popular, que é uma forma de música ligada à poesia, portanto à literatura, que quase
indicava que os mundos não eram tão separados quanto poderiam parecer se a gente pensasse num pianista clássico e um escritor por um lado. Então, eu acho que essas linhas de cruzamento, para mim, acho que foram assim decisivas para tudo. Eu, no fundo, me convenci que essas coisas não estavam separadas, mas todas elas se alimentavam umas das outras e tudo. No meu trabalho musical, eu acho que tem as influências, por um lado, influências profundas de todo o piano que eu toquei, né? Então, as músicas, eu acho que muito Chopin, não é? E Jobim, por um lado, quer dizer, compositores de melodias com harmonias, não é? Que tocaram através, que compuseram através do piano. Essa é uma coisa forte no meu jeito de fazer música, né? Caetano Veloso é uma referência que é uma referência de descobrimento do mundo. Quer dizer, eu conheço muito bem tudo que o Caetano Veloso fez ou disse, quase que sei de cor, e sei, como se fosse sobre qualquer assunto, eu sei qual é uma opinião que Caetano Veloso, ou numa canção, ou numa entrevista, em algum momento disse sobre aquilo. Coisa que eu sei dizer, poderia responder um programa só sobre. Você joga qualquer assunto e eu relaciono com Caetano Veloso. Quer dizer, para mim é como se fosse assim uma obra de referência que eu consulto, né? E ao lado disso, Chico Buarque, Gilberto Gil, em suma, eu fui formado pela música popular dos anos 60, que deu para mim as coordenadas do que... Mesmo quando estou escrevendo Som e o Sentido, ou estou escrevendo sobre literatura, ou sobre Guimarães Rosa, para mim, acho que a música popular no Brasil, ela criou um modo de pensar, né? Que eu até costumo relacionar com a ideia de Gaia-ciência. Gaia-ciência é a expressão que os trovadores usavam a certa altura, na Idade Média, para falar do saber que tem aquele que faz canções. E é um saber não só sobre fazer canções, mas é um saber sobre o amor, sobre a vida, sobre as coisas. É um saber alegre, né? Eu acho que no Brasil se criou uma Gaia-ciência nesse sentido, que é essa espécie de educação sentimental e filosófica, né, política, que vem da música popular. Tive uma formação de música erudita, então eu estudei muito o repertório clássico. Eu toquei aquelas coisas que no conservatório a gente tocava. Todos os livros de Bach, o Cravo Bem Temperado, primeiro volume, segundo volume, as sonatas de Mozart, de Beethoven, os estudos de Liszt. Então, o Debussy, o repertório todo, durante muitos anos eu toquei esse repertório. Isso é uma forma de aprendizado, não só do instrumento, mas de composição, porque você está vendo como é que uma pessoa compõe por dentro, né? Estudei também a teoria musical e os tratados de composição, a teoria da linguagem musical e tudo, e me preocupei, quer dizer, pensei justamente nesse assunto do que é a linguagem musical, porque, de certo modo, corresponde a esse meu interesse geral por o que é a linguagem, tanto a linguagem verbal quanto a linguagem musical. Talvez uma questão que me ocupe sempre é saber o que é que define a linguagem humana, né? Por que às vezes a gente fala por palavras e a gente fala por música? Essas são duas linguagens tão diferentes e ao mesmo tempo que se buscam, né? E aí é que aparece para mim o centro da questão toda é a canção, porque a canção é o lugar em que palavras viram música, música vira palavra, e isso é sempre misterioso, é sempre fascinante, né? Então, principalmente, quer dizer, o que eu mais gosto de compor. Existe um preconceito muito comum em músico erudito, que é achar que a canção popular é um tipo de música redundante, banal, muito simplificada e que realiza de maneira, às vezes, simplória e repetitiva, coisas que a música erudita já fez muito melhor há muito tempo atrás.
Mas, na verdade, quem faz uma canção não está fazendo a mesma coisa que de um compositor de música instrumental. Ele está descobrindo a música da linguagem, a música das palavras, quer dizer, trazendo à tona uma música que já existe quando a gente fala. Um pouco, a gente já canta de algum modo. O compositor de canções tem que puxar esse canto da fala e fazer ele virar música. Na verdade, essa é uma ideia do Luiz Tati, que é um compositor e professor também na USP, né, ligado ao Grupo Rumo, que desenvolveu muito essa teoria. Aliás, escreveu um livro chamado O Cancionista, Composição de Canções no Brasil, que é um livro extremamente interessante sobre isso. Mas ele diz isso, a competência do cancionista é descobrir a música da fala. Na Idade Média, você sabe, se falava que existia a música prática, a música humana e a música do mundo, né? E que a música prática é a música que a gente faz mesmo com os instrumentos e que a gente escuta. A música humana é a música como se fosse assim, dos organismos, da vida existindo. E a música do mundo é a música das esferas, é os planetas girando, que estão formando também escalas. Eles acreditavam que todos esses planos eram diferentes, vamos dizer, esferas de música. Há quem escute a música prática dos sons que estão sendo tocados, mas eu acho que ser músico também é ouvir a música do mundo, na verdade, que a música é um grande ensinamento sobre como tudo se relaciona, como tudo é feito, tudo é uma dança, né, de forças que estão presentes a todo momento, em todas as situações, e essa dança está se dando desde das menores partículas, das maiores possíveis. São relações, na verdade, numéricas, intervalares, em que os corpos estão em gravitação, né? E a música é isso, ela é feita disso e ela permite que você, tocando os sons, você, de algum modo, esteja em contato, sabendo disso ou não, com toda essa dança, né? Eu tive infância numa cidade praiana, né, perto de São Paulo, que é São Vicente, que é colada em Santos, né? Então, eu sou um paulista da praia e considero isso uma felicidade, porque isso diferencia, né, um tipo de paulista que pode estar ali com o mar, né? Uma das coisas que eu mais fiz na vida, gostei de fazer, além de tocar música e ler livros, essa coisa, era jogar futebol na praia. Eu tinha estudava num colégio que ficava junto da praia e a aula de educação física, na verdade, era jogar futebol. O professor aparecia por lá e liberava a gente para jogar futebol e ia para a praça preparar uma eterna candidatura a vereador, que ele nunca vencia, mas ele estava sempre em campanha. Então ele deixava a gente, isso era o paraíso. Eu saía de casa assim às 6h30 da manhã, corria até a praia sem parar um instante já para chegar e começar. Aquele futebol começava às 7h, só às 10h vinha um salva-vidas e apitava dizendo que não podia mais continuar, o único limite. Durante 3 horas, 2 vezes por semana, a gente jogava futebol na praia, que é o melhor lugar para se jogar, sendo que em São Vicente tem uma areia dura, é um tabuleiro diferente do Rio. Eu não me adapto ao futebol de praia do Rio de Janeiro, eu dou 2 passos e enfia o pé até a canela na areia e eu caio de boca, né? Eu acho que é um outro esporte, o futebol de praia no Rio. Torcia para o Santos e o Santos Futebol Clube, a Vila Belmiro, estava assim a 15 minutos de ônibus da minha casa. Isso num período de 1960 a 66, portanto eu assisti na Vila Belmiro todas as semanas jogos do Santos de Pelé, num período de 6 anos de formação. Então isso é absolutamente
um benefício, entendeu? É uma felicidade que é raro alguém ter. O time para que eu torci era uma coisa deslumbrante, aquilo estava à mão. Era uma pequena cidade, de certo modo muito provinciana, mas um dos maiores acontecimentos da cultura do século XX estava ali. E isso me foi também muito apaziguador. Eu sempre tive uma tendência a ser uma pessoa tranquila, cordata e sem ansiedades. E eu acho que isso também contribuía muito, uma espécie de proximidade com a vitória e a beleza que vinha do próprio, vamos dizer, da própria força do talento de quem estava fazendo aquilo. Então, esse é um acontecimento marcante assim, na minha formação, na verdade. Tanto que, na verdade, eu acho que a literatura, a música e o futebol são as três colunas assim, da minha cultura, né? Antes de ser lembrado, o que eu acho engraçado é que eu não sou nem propriamente conhecido, né? Porque a gente ser lembrado por quem, de que jeito, e, na verdade isso é tão misterioso. Eu aceito completamente o fato de que as coisas que eu tenho feito são conhecidas por pessoas que fazem daquilo alguma coisa que eu não sei o que é, e que isso, às vezes, elas fazem até sem saber sequer quem eu sou, nem que fui eu que fiz aquilo. Por exemplo, a Zizi Posse gravou uma música minha chamada Mais Simples. Aquilo tocou numa novela da Globo e, portanto, em alguns dias no Brasil, às 8h30 da noite, aquilo foi tocado para milhões de pessoas pelo Brasil inteiro, em algum lugar que eu não sei, lugares que a gente não consegue imaginar e tal. Isso, como é uma música que eu fiz, não fiz nunca pensando que eu faria para gravar, para tocar na novela, eu não fiz para isso. Eu fiz aquela música num piano que naquela época existia aqui nesse lugar, nessa sala. Fiz simplesmente, e achei que era uma música tão íntima, numa época que eu nem mostrava minhas músicas, que eu achava que não poderia nem sequer ser cantada publicamente, de tão pessoal que ela era. Engraçado isso. E, no entanto, foi a música que eu achava mais pessoal, é que uma cantora cantou e que veio ser exibida da forma mais pública possível, em grandes quantidades. Entre essas milhões de pessoas, ela pode ter chegado numa pessoa naquele momento e ter dito a ela uma coisa também muito próxima, muito íntima e pessoal dela, não é? Porque a música, uma canção tem esse poder, as canções são assim. Então, uma coisa muito íntima, muito pessoal, muito vivida interiormente por mim, por algum efeito qualquer, chega para uma pessoa e toca a intimidade dela sem que ela saiba quem eu sou. Eu acho que essa é uma forma, no fundo, né, que passado o tempo é assim que alguém pode, vamos dizer, continuar existindo para outros, né? Se eu acredito em Deus, é uma pergunta que só o silêncio responde ou a música, né? E na verdade é uma pergunta sobre se a vida tem sentido, né? Se a existência do mundo tem sentido. E na verdade tudo que a gente está falando aqui é sobre o som e o sentido, na verdade sobre um sentido que na música está sem que possa nunca ser dito, né? Porque o sentido da música não pode ser traduzido. E, na verdade, essa pergunta toca também na pergunta fundamental para mim, que é se a vida tem sentido. Seja qual o nome que dermos a isso, para que forma definirmos isso, eu acho que independente das formas que possamos encontrar e nunca encontrar para responder isso, eu acho que a vida tem sentido e que o mundo tem sentido e que
e que valeu a pena existir. Eu gostaria de ser jogador de futebol, né? Que é o que... Essa é uma bandeira, assim, de volta e meia os músicos queriam ser jogadores de futebol, né? Eu vi muitos colegas meus que jogavam muita bola entre nós e que depois iam fazer um teste no Santos. Aí eu via ele lá jogando no infantil e não conseguindo pegar na bola sequer. Pessoas que, então eu vi que o grau de seleção, o grau de competência do futebol é uma coisa realmente impressionante, é uma coisa dos deuses, né? Por isso, às vezes eu tenho mania de ir num estádio, numa cidade, visitar o campo, conseguir pisar o gramado. Para mim é o Olimpo verdadeiro, é uma sensação mítica mesmo, de que você entra num espaço sagrado, onde acontece quase que o sobrenatural, né? E isso, para mim, quer dizer, se manteve em relação ao futebol. Então, é claro que não é qualquer um que... Quer dizer, eu não teria a capacidade de jogar na linha, certamente não passaria da primeira peneira do Jabaquara, quanto mais do Santos Futebol Clube. Mas eu tinha um certo jeito para jogar no gol. Eu poderia ter ficado goleiro, mas isso entrou em choque total, literal, com o fato de que eu estudava piano e toda hora ficava com os dedos inchados, às vezes de uma bola mal pega, e era impossível, na verdade, tocar piano e ser goleiro. Então... Tem certas cidades em que eu estando, parece que eu estou num lugar de sonho também, parece que eu estou literalmente num sonho. Uma cidade que é assim para mim é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, quando eu tinha uns 15 anos, eu descobri que o Rio de Janeiro era uma cidade quase inacreditável, que você não dá para acreditar que o Rio de Janeiro exista, né? Aquela combinação de montanhas, com aquela linha do mar, com aquele jeito de ser das pessoas, com aquilo tudo que no Brasil já aconteceu e acontece no Rio de Janeiro, fazia a cidade meio como se fosse irreal para mim, no sentido de que não gastou nunca para mim esse efeito. Eu vou ao Rio de Janeiro, eu sinto que eu estou num estado diferente da realidade, que é próximo de estar vivendo um sonho, né? Eu acho que ficou uma vida cultural muito marcada assim por bolsões de mercado, um teatro voltado para aquele bolsão. É uma classe social que assiste aquilo e tem uma cobertura imediata quando aquilo está acontecendo, mas aquilo não conversa, primeiro com outros públicos e com outras artes, e isto eu acho que representa um empobrecimento, esse negócio da cultura muito pautada, né? Esse programa aqui é até interessante porque ele está meio fora dessas pautas imediatas e é uma conversa em que você fala de coisas que não caberiam nessa ordem de coisas.